Olá! Bom, a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre o currículo, né? E a sua importância. O currículo é um cartão de visita e olha que eu tenho bastante experiência nesse assunto, né? E tem cada chuchu, cada pepino, mas vamos lá. Geralmente, quando a gente vai apresentar um currículo para uma empresa determinado, é que a gente está querendo concorrer a uma determinada vaga. Infelizmente, geralmente quando a gente sai do colegial, sem nenhuma experiência ou curso, muitos jovens dão a cara a tapa e coragem, né, para procurar o primeiro emprego. Só que ao fazer o currículo, muitas vezes eles são excluídos, né? Nem chegam a fazer entrevista. Muita gente imagina que o currículo, quando você entra na empresa, é papum. Olhou o seu currículo, você é contratado. E na verdade não. Ele é só mais uma etapa do nossa seleção para fazer a escolha do melhor candidato à vaga, né? Mas existe também algumas questões que devem ser ponderadas. Por exemplo, o erro que a gente comete, né? Os erros mais comuns que a gente comete em relação ao nosso currículo, né? Então a gente vai sanar algumas dúvidas aqui. E fizemos uma apresentação em PowerPoint aqui no computador, né? Para trazer um pouco mais de conteúdo. Daqui a pouco a gente vai lá ver. Mas a ideia principal do currículo é que o currículo é um chamariz para que o recrutador olhe para você, chame você para fazer entrevista. A partir daí tem uma próxima etapa, a entrevista, que a gente vai falar em outro vídeo. Mas o assunto de hoje aqui são os erros mais comuns que a gente não deve cometer no nosso currículo. Então vocês, vamos para a nossa apresentaçãozinha de PowerPoint aqui, né? Mais uma vez, né? E aí a gente vai elucidar algumas questões. Valeu? Bora para a apresentação aqui. Bom, como é de costume, né? Já na tela do computador, vamos aqui para a nossa apresentaçãozinha de PowerPoint para trazer mais informação sobre o nosso assunto. Quais os erros mais comuns no currículo vitae? Vamos sanar as seguintes dúvidas. 1. Como os erros no meu currículo podem afetar a minha carreira? Quais são os exemplos de erros comuns ao preencher seu currículo? Como evitar os erros comuns no meu currículo? Introdução. A importância do currículo. Um currículo bem estruturado é uma ferramenta poderosa para chamar a atenção de um recrutador. Ele é a porta de entrada para entrevistas e possíveis empregos e deve ser bem estruturado para garantir seu alvo, no caso, o recrutador, sejam atingidos. Um currículo bem feito é aquele que é completo, mas ao mesmo tempo objetivo. Ele deve carregar um conteúdo de qualidade, exaltando primeiramente as competências profissionais desenvolvidas, informações que mais interessam ao contratante em relação à sua vaga. Fase inicial. Estamos amadurecendo. É um ciclo de renovação. Não importa qual seja a motivação inicial, procurar um emprego é vital e essencial. Sempre vem depois que saímos da escola, de uma fase muito complicada de toda a vida de todo aluno. Ainda mais quando o aluno não se identificou com nenhuma área profissional. De fato, ele sai sem nenhuma experiência. Bom, continuando. O fato é que buscar um emprego nem sempre é um mar de rosas e às vezes é muitas vezes traumático, pois não é de hoje que as pessoas tomam uma porta na cara e são renegados, né, nas entrevistas. Mas tudo isso tem um motivo e alguns deles estão relacionados ao currículo. Buscar o emprego é buscar a sua liberdade financeira fora do núcleo dos pais. É buscar um objetivo e conquistar o que queremos. E não importa qual a vaga
você seja candidato. Hoje, os recrutadores estão lendo, seja por e-mail, seja por papel escrito, muitos currículos diariamente. Destaque. Isso significa que mesmo que tenha saído com muita experiência de algum serviço ou feito alguns de vários cursos, com milhares de currículos para preencher as vagas, fica muito difícil saber se o seu currículo é o melhor dentre eles. Então, é complicado, pois o recrutador tem uma tarefa muito difícil de selecionar e peneirar os melhores. A maioria das vezes, o recrutador observa mais os erros do que a experiência, para se basear em uma exclusão, já que são milhares de pessoas procurando uma mesma vaga em entrevista. Cometer os erros faz com que o seu currículo seja escolhido por motivos errados. Erros. Os erros de currículos são bem mais comuns do que você imagina. Cerca de 58% deles contêm erros de digitação. Outro erro é o currículo não ser compatível com a vaga. Outro erro é deixar o currículo muito grande. É fatal. Isso porque muitas pessoas pensam que, se deixar alguma coisa de fora, pode ser eliminado. Currículo com 3, 4, 5 ou 10 páginas não serão lidos, a não ser que a vaga seja a melhor exigida, como a de um diretor no início, ou um gerente. Bom, como você não possui muita experiência, a vaga geralmente são de cargos operacionais, então pouco provável que muita coisa seja destaque em uma vaga que não necessita tanta qualificação. Mentir no currículo nunca é uma boa coisa. Empresas estão sempre determinadas a não perder tempo. Isso para o meio corporativo é imperdoável. Em geral, as pessoas, no desespero de entrar em uma empresa pela necessidade no emprego, mentem sobre tudo. Sobre seu nível de escolaridade, cursos fictícios, idade, local de moradia. Por incrível que pareça, já vimos conflitos até com o próprio nome. Esses são alguns dos erros. Consequência dos erros. Existem aqui, vamos dar um exemplo, 3 exemplos de um erro muito grave e as consequências que podem gerar os erros ao mentir no currículo. O recrutador do RH pode muito bem identificar sua mentira e conferir seus dados pessoais pelos seus dados pela internet ou com algum ex-colaborador da empresa citada. Por isso a mentira pode te colocar em maus lençóis. Se acaso o contratante for para uma área que você não domine e aconteça algo, você pode ser responsabilizado. Por fim, você pode ser marcado pela falta de confiança, e isso é muito ruim, já que é a primeira impressão é que fica em uma entrevista. O que chama a atenção? Chama a atenção. Menos é sempre mais. Nessas horas, a simplicidade de ir direto ao ponto, seja bem objetivo em relação à vaga. Não adianta você querer trabalhar de garçom com currículo de administração de empresas. O recrutador não vai escolher você por você estar incompatível com a vaga. Uma observação. Uma regra bem comum e que você tem que compreender é que não adianta pensar que, se você tiver qualificação melhor e o cargo for inferior, eles vão escolher o seu currículo. O RH é direto e reto em escolher o profissional para a vaga em questão, ou seja, a vaga de garçom deve ser só para garçom. A não ser que você tenha uma experiência, pode até ser escolhido, pois a empresa irá treinar você na área,
De fato, você possui mais chances à vaga se não tiver experiência, ou depois de um certo tempo, você se capacitar ou pode ser promovido a um outro setor e a vaga em questão. Mas, de fato, se você tem um cargo e você tem outras qualificações, você pode até trabalhar nesse cargo, mas é pouco provável que vão te dar uma atenção até que você renda mais à empresa. Lembre-se, o currículo é como um cartão de visita. Ele serve para você ser chamado para fazer uma entrevista com o recrutador do RH e não obriga que o diretor ou seu chefe, assim dizer, diga sim para você. Formatação. Existem diversos modelos de formatação na internet, mas o que mais importa é que se torne o seu currículo legível. Enquanto eu estou gravando este vídeo, hoje, segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o padrão está aqui abaixo. Papel. Use folha A4 branca. Tipo de fonte. Escolha entre Times Roman ou Arial. Tamanho da letra. Use tamanho 12. Cor da letra. Escolha preta. Itálico. Use itálico para palavras estrangeiras. Mensagens. Escolha de 2 cm a margem direita inferior a 3 cm para a esquerda e a superior. Alinhamento. Formate o texto de maneira que fique alinhado às margens esquerdas e direitas. E o espaçamento. Use um espaçamento de 1,5 entre as linhas. Considerações finais. Visual do currículo. Aqui a gente vê um modelo simples, que é o mais comum que entregam as empresas. É o mais simples modelo encontrado na internet. Aqui já temos um currículo elaborado com maior destaque. Aqui a gente vê que a pessoa já tem mais currículo, mais experiência e é um chamativo para uma determinada vaga de empresa, um gerente, um diretor, um CEO. Esse aqui é um dos modelos que a gente mais vê e que são menos pegos, a não ser que a vaga seja para um design ou alguma coisa ligada na área numa área tipo de marketing, né? Que é o nosso famoso currículo colorido. Considerações finais. Agora que você sabe quais são os erros mais comuns, faça uma lista com o que você precisa verificar abaixo do currículo que você está fazendo aí. Se a informação confidencial sua está correta, ou seja, seus dados pessoais, se há veracidade em tudo o que você diz, formatação está equivalente às normas ABNT, quantidade de páginas a menos possíveis, de preferência uma, e os erros de digitação. Esses são os erros mais comuns citados em um currículo. Bom, de volta para cá, né, galera? Vamos fazer algumas considerações sobre nosso tema que não foram falados na apresentação de PowerPoint, né, para a gente finalizar o nosso tema sobre currículos e os erros que não se devem cometer ao preencher e os erros mais comuns, né, que a gente viu agora há pouco. Bom, colocar foto. Foto em questão só deve ser colocado se a empresa solicitar no seu currículo que coloca a foto. Caso contrário, não coloque, porque não é a sua foto que vai fazer com que você seja escolhido. E muitas vezes é o contrário. Alguns recrutadores pesquisam antes de fazer entrevista cara a cara. Olhando na foto, talvez você não tenha as características pessoais para a vaga. Isso é uma certa discriminação, mas existe muita empresa que já exclui pela fisionomia, então não é aconselhado colocar foto a não ser que exija que coloque no currículo. Outra questão é a cor. Muita cor no currículo não é proibido,
mas também não é indicado. Como a entrevista é uma entrevista formal, não se deve colocar muita cor no currículo para não fazer uma chamada tipo que não é legal, ou seja, não coloque. Próxima parte que a gente deixou de falar é uma coisa assim, muito interessante aqui. Não deixe de omitir sua experiência nem para mais nem para menos. Sempre coloque o máximo de empresas que você trabalhou e a sua qualificação, que o recrutador pode muito bem questionar por que você não falou A e Y na entrevista. Isso pode ser um diferencial, né, que venha excluir você no caso da entrevista. Então, vai de peito aberto, vai calmo e sempre fale tudo no currículo mais simples e direto possível. Bom, é só essas considerações finais que a gente tem para fazer. Vamos ver se a gente faz outros vídeos sobre currículo. É um tema muito importante, principalmente para quem está saindo do colegial e procurando o primeiro emprego. E é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.